começar mais uma aulinha? Vamos lá? A aula de hoje é de história e diz assim: de um lugar para outro. As pessoas se deslocam de um lugar para outro por vários motivos, como para passear, visitar, estudar e trabalhar. Algumas pessoas também partem para morar em outros lugares. Elas são chamadas de migrantes. Migrantes é porque migram de um lugar para outro. Aqui no Brasil, na parte sul, existem vários migrantes. Vieram da Alemanha, da Itália e muitos também trazidos da África. Então, eles são trazidos de outro lugar. No caso, foram países. Mas se a gente também vier de São Paulo para Arco Verde, também somos chamados de migrantes, porque eu migrei de uma cidade para outra. Vamos conhecer as histórias aqui de alguma dessas pessoas. Essa é a Yara. Eu passo alguns meses do ano aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pois sou professora de uma universidade. Nas férias, volto para as comunidades indígenas, de onde venho. Marcelo. Eu vim morar em Manaus, no Amazonas, para estudar odontologia. Meu sonho é ser dentista. Na região de onde eu venho, não há faculdades. Laís. Eu consegui um trabalho de médica aqui em Joinville, em Santa Catarina, e me apaixonei pela cidade. Foi uma grande oportunidade profissional. Darem. Nasci na Angola, um país bem distante, mas vim morar aqui no Brasil quando eu era criança, para ficar mais próximo da família da minha mãe, que é brasileira. Um dia gostaria de visitar o país de onde nasci. As pessoas migram. Os meios de transportes facilitam esse deslocamento das pessoas de um lugar para o outro. Com o desenvolvimento deles ao longo do tempo, ficou mais fácil se deslocar e, com isso, os lugares passaram a estar mais conectados. O avião é um meio desse, que transporta várias pessoas a lugares bem distantes, né? E consegue fazer isso. E aí aumentasse também o conforto das pessoas nessas viagens. Então, aqui a primeira questão diz assim: observe novamente os relatos de viagem das pessoas apresentadas na página 132, nessa. E escreva o motivo que levou cada uma delas a viajar. Yara, ela foi viajar por quê? Ela era o quê? Aí você vai e volta aqui em Yara e diz. Aqui o livro dá a sugestão, porque ela era professora da universidade. Marcelo viajou para estudar odontologia, né? Lá em Manaus, né? No Amazonas. Laís, ela conseguiu um emprego de médica e se apaixonou pela cidade. E Darem viajou para ficar mais próximo, né? Mais próximo da família dele. Segunda questão. Na segunda questão, diz assim, ó. Olha o que diz a segunda questão. Lembre-se de uma viagem que você já fez com seus familiares. Então, você vai lembrar de uma viagem. Por qual motivo vocês viajaram? Foi a passeio? Foi uma consulta médica? Foi o dia das crianças? E aí você vai dizer, tá? Aí aqui diz assim, ó. Quantas pessoas que você conhece moram em lugares diferentes de onde nasceram? Você sabe os motivos e como essas pessoas se sentiram ao sair do seu lugar de origem e ao chegar em um novo local? Conheça agora o relato de Andréa, que foi morar em outro estado quando ainda era criança. Vamos escutar? Aqui é a mãe de Andréa e Andréa aqui. Vamos lá. Preste atenção nesse relato, é um relato pessoal. O meu nome é Andréa. Nasci no dia 3 de junho de 1995, em São Paulo. Com 4 anos, eu fui com minha mãe morar na casa dos meus avós, em Araioses, no interior do Maranhão. Lá, eu brincava de amarelinha, de pega-pega, de esconde-esconde e de comidinha. Eu sempre mandava carta para o meu pai, que continuou morando em São Paulo. E ele sempre mandava para mim também. Onde eu morava, não tinha telefone. Para telefonar, tinha que ir para outra cidade. Então,
Nós nos falávamos mais por carta mesmo. Como no lugar que eu morava não tinha correios na época, a carta chegava em outra cidade e mandavam para mim. Depois, porque eu colocava a numeração de uma casa de referência. Eu escrevia que estava com saudades do meu pai, que queria vê-lo logo, que queria ir para São Paulo. As cartas que ele me mandava dizia que ele tinha saudades de mim também. E também recebia carta das minhas primas que moravam aqui. Eu ficava muito feliz. Ainda hoje escrevo cartas e mando fotos para os meus amigos que ficaram lá. Aí vejam só, aqui você vai fazer, ó, por que André precisou se mudar? Aqui no primeiro parágrafo tem a resposta, né? Que ela foi morar no Maranhão, na casa dos avós, né? Lá no interior. 2. O que André costumava fazer no lugar onde morava? Ela gostava de quê? Ó, tem dizendo, ó. Lá ela brincava de amarelinha, pega-pega, esconde-esconde, comidinha, né? 3. Como André se comunicava com as pessoas do lugar de onde nasceu? Era pelo telefone? Era pelo celular ou era por cartas? Se você colocou cartas, muito bem. Agora você vai escolher alguém aí de sua casa e você vai fazer uma entrevista. Pode ser que a pessoa seja só daqui mesmo de Arco Verde, ou pode ser que venha de fora, né, do Recife, de Caruaru, e esteja aqui. Então você pode escolher alguém de sua casa. Que aí tem o relato, essa entrevista, começa da letra A e vai até a letra E, e aí você vai começar. Onde você nasceu? Você pergunta a esta pessoa. Onde você mora? De que você mais gostava do lugar onde você nasceu? De que você mais gosta do lugar onde você mora agora? Você se comunica com as pessoas do lugar onde você nasceu? Como? E aí, se você, agora, para você entender melhor as perguntas e você ver direitinho, você aperta o pause, amplia na tela do seu celular, e se for no computador, é só você colocar a opção de lupa, né, que aí ela vai colocar bem pertinho de você também, certo? Então, siga o roteiro e bons estudos.